Olá, meu nome é Kátia, eu trabalho na empresa Mináguas e hoje nós vamos conversar um pouco a respeito sobre dicas de economia e bem-estar no ambiente de trabalho. Nós vamos começar aqui pela dica número 1, que é use e abuse da iluminação natural. Isso é mais voltado para a economia energética, né? A economia de energia. E a dica é: apague as lâmpadas dos ambientes que estiverem desocupados e dê preferência à utilização de luz natural nos ambientes internos, evitando acender as luzes durante o dia. Outra dica que a gente pode dar para vocês com relação à economia de energia é sobre ar-condicionado, né? Mantenha sempre as portas e janelas fechadas, evitando desperdício do ar climatizado. Ajuste o termostato conforme a temperatura ambiente. Em períodos de inverno, mantenha o ar-condicionado desligado e procure proteger a parte externa do aparelho que tenha incidência junto ao sol, né? Se o sol está batendo nesse aparelho, é bom proteger, colocar algum empecilho, né, dessa luz solar passar para o ar-condicionado. Sobre equipamentos de informática, a gente tem as seguintes dicas. Desligue o computador no final do expediente, né? Sempre que for finalizar o expediente, desligue o computador, inclusive na tomada. Desligue o monitor, a impressora, o estabilizador, a caixa de som e o microfone também, né? E demais acessórios. Desligue o monitor do computador em períodos de ausência acima de 15 minutos. Se você for ficar fora do seu ambiente de trabalho por acima de 15 minutos, apague a luz e desligue o monitor do seu computador. Outra dica boa também é reduz o brilho e o contraste do monitor, né? Isso tem uma habilitação lá no computador que o setor de TI pode orientar vocês para diminuir esse brilho e esse contraste. Configure os sistemas para realizar hibernação quando inativos e, posteriormente, desligamento da estação. Existe também, né, um controle, se o monitor ficar inativo por um bom período, esse monitor já entra em processo de hibernação. E aí alguns também já desligam sozinhos. Sobre infraestrutura, economia de energia no setor de infraestrutura, aí, que no caso é manutenção. Instalar sensor de presença em locais de circulação, contemplar nos projetos de novas construções e reformas práticas de sustentabilidade que visam promover o uso eficiente e racional de energia elétrica. Realizar revisões periódicas da rede elétrica, transformadores e quadros de distribuição. É muito importante que a manutenção atue preventivamente. E com relação à aquisição de novos equipamentos, é bom pensar nas seguintes dicas. No processo de aquisição de lâmpadas, dá preferência às fluorescentes, compactas ou de LED. Priorizar equipamentos que estejam regulamentados e aprovados no Programa Brasileiro de Etiquetagem e classificados com classe de eficiência energética A. Considerar a substituição de aparelhos e equipamentos de informática altamente consumidores de energia e de baixa eficiência energética por aparelhos detentores de selo Procel de classe A. Aquisição de equipamentos de informática com maior eficiência energética, tá? Essas são dicas de economia de energia. Também nós temos a dica de economia de papel, né? Vamos economizar papel na instituição, na empresa onde você trabalha. Reutilizar é a palavra de ordem. Então, antes de jogar fora os papéis impressos, verifique se você pode reaproveitá-los. Use o material com moderação, né? Isso serve tanto para papel quanto para outros insumos. Usar sempre aquilo que eu realmente necessito, nada além daquilo que é necessário. Antes de fazer impressões, pense se é realmente necessário ou se eu posso manter aquele documento somente no computador. Desculpa. Utilize o e-mail, se for possível, quando for fazer alguma cobrança ou alguma troca de informações, né? Evitar a impressão. Toda vez que eu puder passar um e-mail ou uma mensagem de WhatsApp, é melhor porque fica gravado e eu não preciso fazer a impressão de um papel.
Uma impressora multifuncional ajuda a economizar nos custos, mas só deixa ligada quando for usar. E aí a gente parte para um terceiro tópico, que é a economia de copos descartáveis. Algumas instituições utilizam bastante copos descartáveis, inclusive para seus clientes, né? É bom ter uma dosagem desses copos. E para os funcionários, a gente indica que os funcionários utilizem os copos que eles mesmos trazem, né? O seu próprio copo, porque aí evita o consumo de copos descartáveis. Uma quarta dica é iniciar a coleta seletiva nos ambientes de trabalho, principalmente nas áreas administrativas, né? A coleta seletiva ela já está prevista na Política Nacional de Resíduos Sólidos e implantar as lixeiras, né, coloridinhas, aquelas amarela para metal, verde para vidro, azul para papel e vermelho para plástico, principalmente nas áreas administrativas, é muito importante. Inclusive, a venda desse material reciclável pode gerar um retorno financeiro para a instituição. Economize água. A água é decisiva, né, na saúde e na vida do ser humano e de todos os seres vivos. Então, a dica de economia de água que a gente passa para vocês são as seguintes: evitar lavar pisos, né? Porém, quando necessário, usar pano úmido e não jogar água. Isso, né, quando, em último caso, a gente pensa em lavar jogando água. Limpar calçadas e partes com vassouras e não com mangueiras. Investir na aquisição de produtos químicos de limpeza que dispensam a utilização de água. Com relação aos sanitários, nós temos assim seguintes dicas: manter a torneira fechada enquanto escova os dentes, lavar o rosto ou ensaboar as mãos. Desculpa, gente, vou voltar aqui, ó. É manter a torneira fechada enquanto escova os dentes, lava o rosto ou ensaboa as mãos, tá? Não usar vaso sanitário como lixeira, né? Porque aí você tem que dar várias descargas quando você joga o papel dentro do vaso. E não apertar a descarga com válvula mais tempo que o necessário. Tem descargas que tem duas válvulas, né? Uma gasta mais água e a outra gasta menos. Então a gente tem que analisar ali no momento qual que a gente vai usar. Com relação à área de alimentação, as dicas são: antes de lavar pratos ou panelas, limpe o resto de comida, jogue o resto de comida fora antes, né? Isso reduz a quantidade de água para lavar esses materiais. E mantenha a torneira fechada ao ensaboar a louça que você estiver lavando. Aí eu passo para vocês, né, com vocês, essas dicas de economia no ambiente de trabalho, mas que serve também para o nosso ambiente doméstico. Depois eu venho conversar com vocês sobre dicas para o bem-estar, né? Voltado também para o ambiente de trabalho, mas que são dicas que fazem bem para nós, enquanto ser humano, enquanto pessoas, né? Que precisam ter uma mente saudável e equilibrada. Eu vou até passar para vocês aqui umas dicas que são importantes para uma saúde emocional, tá? Como transformar o seu ambiente de trabalho num ambiente saudável? Quais são as dicas? Primeiro é criar um espaço de trabalho com poucas distrações, né? Quanto mais você trouxer itens que façam você distrair, exemplo, a música ou um celular, algum item que distraia você, que tire você do foco, é pior, né? O primeiro item, então, primeira dica é criar um ambiente de trabalho com poucas distrações. A segunda dica é que você seja paciente, né? Paciente consigo mesmo, paciente com o próximo, né? E paciente até, inclusive, com os clientes, principalmente. Inclusive, o seu colega de trabalho é o seu primeiro cliente, então seja paciente com todos. A gente sabe que nem sempre é fácil, né, conciliar as opiniões, afinal, temos diversas cabeças trabalhando no mesmo ambiente. Por isso é importante que você seja paciente,
Procure expor o seu ponto de vista com moderação e procure ouvir os outros e aquilo que ele tem a dizer. Respeite sempre os outros, mesmo que não esteja de acordo com a opinião alheia. Terceira dica para o seu bem-estar é aceite as ideias dos outros. Foi o que a gente até acabou de comentar aqui, né? Às vezes é difícil de aceitar uma ideia nova, uma ideia que o meu colega de trabalho traga. Mas é preciso admitir que às vezes as ideias alheias são melhores que as nossas, né? Nem sempre a minha ideia vai ser a melhor. É importante saber reconhecer isso. Afinal de contas, mais importante do que o nosso orgulho é o objetivo comum que o grupo pretende alcançar. A quarta dica, não critique os colegas, mas sim dê feedback recorrente, né? A crítica ela é bem-vinda, mas quando construtiva. A crítica por si só, ela é dispensável. Então, ao invés de criticar, dê um feedback ao seu colega de trabalho, ao seu funcionário, ao seu colaborador, né? O feedback, ele tem o objetivo principal do feedback é ajudar as pessoas a melhorarem sua performance no trabalho, através de fornecimento de dados, orientações e até mesmo de críticas construtivas. Saiba dividir, é a nossa quinta dica, né? Trabalhar em equipe é saber dividir, né? Dividir opiniões, dividir material, dividir vários itens que às vezes a gente precisa, mas também o outro precisa. Então, compartilhar, inclusive, responsabilidades é fundamental no ambiente de trabalho. Sexta dica, trabalhe, né? Afinal, você foi para o seu trabalho para executar o seu trabalho. Não é por trabalhar em equipe que você deve esquecer as suas obrigações. Trabalhe com entusiasmo, alegria, positividade, seja luz no ambiente onde você está. Seja participativo e dialogue, né? O diálogo sempre é muito importante, né? Quando você se sentir desconfortável com alguma situação, é importante que você dialogue com paciência, com cuidado, com carinho, para que seja possível alcançar uma solução para todos. Oitava dica, planeje, né? Planeje o seu dia, planeje o seu trabalho, chegue no ambiente de trabalho, já tenha uma visão geral de tudo que você tem que desenvolver naquele momento, naquele dia, e faça o seu planejamento, né? Dê prioridades àquilo que você tem prioridade e vá desenvolvendo o seu planejamento durante o dia, o seu expediente de trabalho. Nona dica, evite cair, né, no pensamento de grupo. Ou seja, não é porque todos fazem que eu também tenho que fazer se aquilo me prejudica ou prejudica a instituição. Então, eu peço a vocês que parem de seguir aquele pensamento de grupo onde eu não posso mudar meu pensamento ou não devo mudar meu pensamento porque o outro não vai aceitar. Nós estamos no ambiente de trabalho e todas as relações devem ser profissionais. Lógico que a gente vai ter algumas relações que vão se tornar pessoais, mas as pessoais não podem interferir no ambiente de trabalho. É importante que o grupo ouça opiniões externas e que aceite novas possibilidades. E por último, a 10ª dica, aproveite o trabalho em equipe. Afinal, o trabalho em equipe acaba por ser uma oportunidade de conviver com as outras pessoas, né? Mais perto dos seus colegas, ou às vezes que se tornam até amigos. Sorria com os seus amigos, né? E ao invés de criticar, dê o feedback. Tá bem? Eu espero ajudar vocês com esse vídeo para que o ambiente de trabalho de vocês se torne um ambiente mais agradável e mais produtivo. Muito obrigada e um bom trabalho para todos.